Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje, como sempre, trazendo para vocês aí as últimas notícias, novidades e muitas informações referentes ao nosso clube de regatas Vasco da Gama. A gente vai falar bastante da preparação do Vasco aí visando as últimas 6 rodadas do Campeonato Brasileiro, né? O Vasco tem pela frente aí no próximo jogo o Internacional de Porto Alegre, jogo que acontecerá em São Januário. O Inter que está brigando lá pelas vagas de Copa Libertadores e o Vasco tentando uma reabilitação depois de 2 derrotas consecutivas aí na competição por 3-0. Vamos falar também sobre vendas de jogadores. Pois é, o Vasco pode ter um número recorde de vendas de atletas aí no final dessa temporada, podendo passar aí de 7 jogadores. Então a gente vai trazer para vocês todos os detalhes, quem são esses atletas, né? E obviamente a quantidade de dinheiro que pode estar entrando aí nos cofres da Vasco SAF, que pode facilitar e muito a vida do Pedrinho aí na montagem do elenco para o ano que vem. E também vamos trazer detalhes para vocês sobre a venda do futebol do Vasco, né? Muito vascaíno querendo saber como está a situação, se realmente tem propostas, se tem aí uma troca de documentos entre o Vasco e a empresa do bilionário grego Marinax. Então a gente vai trazer para vocês detalhes sobre tudo isso também. E no final aqui do nosso vídeo também traremos uma entrevista exclusiva concedida ao nosso canal pelo CEO da Vasco SAF, o Carlos Amodeu, né? Ele que deu ali uma entrevista após a coletiva do Pedrinho pra gente, falou sobre um assunto polêmico, né? Que envolve aí uma discussão muito grande entre clubes brasileiros. Então fica atento, acompanhe o vídeo até o final para você não perder absolutamente nada que a gente vai estar trazendo para vocês aqui no vídeo de hoje. E como sempre, né, eu gosto de convidar você vascaíno que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, né, você que não segue a gente no YouTube, para se inscrever. Lá embaixo desse vídeo tem um botão vermelho escrito inscreva-se, clica nele, vem fazer parte aqui da nossa família. E quem puder também ajudar o nosso trabalho, não esquece de deixar o like no vídeo e compartilhar o vídeo com seus amigos vascaínos aí nos grupos de zap pelo Brasil inteiro. E antes da gente dar o pontapé aqui inicial do nosso vídeo de hoje, eu queria deixar um recado muito bacana para você vascaíno que de repente não tem uma camisa oficial do Vasco, você que de repente gosta de fazer apostas esportivas, né, aproveitando aí que estamos tendo as datas FIFA e muitas vezes não tem uma graninha ali para se divertir, para fazer uma aposta. Pois é, seu problema está resolvido. A nossa parceira do canal, que também é patrocinadora do Vasco, a Estrela Bet, tá com uma super promoção, que é o seguinte: você se cadastrando usando o link aqui do nosso canal, você vai ganhar a sua primeira aposta de graça, no valor de R$20. E segundo, você se cadastrando usando o link do nosso canal, você também vai participar de um sorteio de 3 camisas oficiais de jogo do Vasco, né, nesse domingo. Então não perca essa oportunidade. O link da Estrela Bet está no primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje. Clica lá no link, faça o seu cadastro, garanta aí os R$20 na sua primeira aposta grátis, garanta a participação no sorteio das 3 camisas do Vasco da Gama. E eu esqueci, tem mais um detalhe, né? Você ainda ganha 100% de bônus no primeiro depósito, ou seja, qualquer valor que você depositar, você vai ter aí o valor sendo dobrado, multiplicado por 2. Então vou dar um exemplo: se você depositou 10, ganhou 20, botou R$100, ganhou 200, botou R$1.000, ganhou R$2.000, mas é só no primeiro depósito. Então bota a maior grana que você quiser para você ter essa grana sendo multiplicado por 2, beleza? Bora começar o vídeo falando um pouquinho aí sobre preparação, né? Porque ontem tivemos treinamento, né? Mesmo sendo ali feriado, o Vasco não teve folga, né? Não deu ali descanso para os jogadores, né? Teve ali um treinamento intenso lá no centro de treinamentos de Moacir Barbosa. E uma dúvida que ficou foi em relação ao Felipe Coutinho. Ele vinha treinando normalmente, porém ontem treinou em separado. Será que o Coutinho voltou a sentir lesão? Será que o Coutinho vai ficar fora da próxima partida? Eu torço e espero que não, né? A minha expectativa era que o Coutinho voltasse bem fisicamente, né? Que tivesse ali possibilidade, inclusive, de ser titular nesse próximo jogo contra o Internacional. Mas
a notícia que me pegou de surpresa foi ontem, né, trazendo essa informação que ele acabou não treinando no campo, ficou ali fazendo exercícios ali na academia ali, juntamente com um preparador físico. Então hoje temos mais um treinamento, a gente vai ter essa cobertura para vocês, assim que o treinamento começar ou terminar, a gente vai estar trazendo para vocês aqui a situação do Coutinho, do Payet e de todos os outros jogadores, mas por outro lado, notícia muito boa é que o Paulinho, nosso jogador ali do meio de campo, está treinando bem, está participando das atividades e deve ser relacionado aí para o próximo jogo contra o Internacional. Mudando agora completamente de assunto, vamos falar um pouquinho sobre a programação do Vasco para o ano que vem. Pedrinho, que deu uma entrevista coletiva muito boa, muito transparente, até dar os parabéns pro Pedrinho, que esclareceu ali a grande maioria, né, das dúvidas do torcedor vascaíno. E nessa entrevista o Pedrinho falou sobre vendas de jogadores, né? Ele citou ali que até mesmo clubes muito ricos hoje no Brasil e no mundo têm que vender atletas. E esse ano, esse final de ano, o Vasco pode ter uma quebra de recorde no número de jogadores que pertencem ao Vasco sendo vendidos, né? A gente está falando de números aí realmente altos e grandes de atletas que podem estar saindo do Vasco. Alguns deles que já estão fora do Vasco, porém são atletas do Vasco, né? Estão emprestados para outros clubes aí, caso de Manuel Capasso, zagueiro que está no Olímpia, Cleiton Silva, atacante que está jogando no Rio Ave de Portugal, Luca Orediano, argentino, que está jogando no Cincinnati, lá nos Estados Unidos. Não podemos esquecer, tem o Zé Gabriel, que está muito bem lá no Curitiba, né? Pode ser adquirido pelo Curitiba em definitivo no final da temporada. Tem o Cauã Barros, esse eu não acredito que será vendido, eu acho que ele volta para o Vasco para ser aproveitado no Campeonato Carioca. Porém, temos outros jogadores, o atacante Ryan, está aí muito próximo de ser vendido ou para o John Textor ou para algum clube gigante lá da Europa. O Léo Pelé, zagueiro, que também deve ser negociado no final do ano. Existe a possibilidade do Vasco vender um dos laterais esquerdos que nós temos hoje, o Leandrinho ou o Lucas Piton, né? O Leandrinho, inclusive, recebeu proposta no meio da temporada, porém o Vasco não quis vender. Então existe sim a chance do Vasco se desfazer de um desses dois jogadores. Tem o menino JP, que teve proposta no meio do ano e pode ser negociado no final do ano, caso o Vasco não pretenda utilizá-lo aí nessa temporada do ano que vem. Puma Rodrigues é outro que também pode estar de saída do Vasco, e Juan Sforza, mais um aí que não vem ganhando espaço e também pode ser negociado. Então a gente está falando aqui, ó, de 3 jogadores que estão emprestados, 4 com Zé Gabriel, Ryan, Léo Pelé, Piton, Leandrinho, JP, Puma Rodrigues e Sforza. Total aí até 11. Já pensou? 11 jogadores sendo vendidos. Imagina a quantidade de dinheiro que ia estar entrando nas contas do Vasco, né, para o Pedrinho poder utilizar parte dessa grana, né, para montagem, para poder fazer um elenco mais forte e mais competitivo para a temporada do ano que vem. Se Deus quiser, isso irá acontecer. Mas já entrando no outro assunto que também está gerando muita polêmica, muita intriga e muita curiosidade do torcedor do Vasco, que é a venda do futebol. O Pedrinho falou sobre isso, ele falou que vai vender, quer vender, que não pretende continuar no comando da Vasco SAF, porém o Pedrinho também foi categórico quando ele disse que não sabe quando vai acontecer. Apesar de ter interesse de muitos investidores, né, de muitos possíveis compradores, não é um processo simples. O Vasco ele precisa se proteger. E aí a torcida está muito ali reticente, curiosa em relação à situação lá do bilionário, o grego Marinakis. E o que eu posso falar para vocês é o seguinte, cara, tenho interesse, tem a vontade por parte do grego, né, de comprar um time no futebol brasileiro, tem essa questão do Vasco ser um potencial gigantesco, e a gente teve uma notícia que saiu há 2 dias atrás, que já existe uma conversa avançada, tanto é que segundo o Globo.com já existiria ali troca de documentação, uma possível proposta que possa vir a ser colocada na mesa aí nas próximas semanas. Então o que nos resta agora é esperar, torcer muito para que essa possível proposta seja boa para o Vasco, seja uma proposta que vá colocar o Vasco de volta nos trilhos de ser um time campeão, ou pelo menos que vá brigar por títulos de competições importantes. Mas é isso, eu acho que a gente não pode
trocar os pés pelas mãos, como a gente fez com a 777 e sair atropelando tudo, sair passando por cima de tudo, porque senão a gente pode cometer o mesmo erro e pode ser que esse erro aí não tenha volta, que a gente não tenha um Pedrinho, que a gente não tenha uma pessoa que tenha coragem para chegar lá e fazer o que o nosso atual presidente fez, né, quando ele tirou a 777 no comando para poder preservar a instituição Vasco da Gama. E agora, vou deixar com vocês uma entrevista exclusiva que foi cedida aqui para o nosso canal, até agradecer a rapaziada da comunicação do Vasco, né? A galera da comunicação, né? Teve ali a disponibilidade de trazer o CEO, né? Que é o, quem não sabe, CEO é o cargo mais importante, é o Chief Executive Officer, né? Que é como se fosse o presidente de uma empresa. O Carlos Amodeu é o CEO, né? O presidente da Vasco SAF, e ele veio falar com a gente sobre um assunto muito delicado e justamente um assunto que vem à tona em relação às SAFs aí espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, que é o fair play financeiro, que é, por exemplo, vamos dizer que esse grego compre o Vasco agora. E ele chega aqui no Vasco e do dia para a noite ele quer investir, sei lá, R$1 bilhão só para comprar jogador. E aí o que acontece? Outros clubes dizem que isso não é positivo para o futebol, que não deveria acontecer. Então isso é uma discussão muito, muito delicada e o Carlos Amodeu deu a opinião dele sobre isso e a opinião do Vasco sobre esse assunto também. Então acompanhe agora aí o Carlos Amodeu e não esquece, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e corre lá na Estrela Bet para participar do sorteio das 3 camisas, ganhar os R$20 e não deixar de participar ali do 100% de bônus no seu primeiro depósito. Vai lá, Lineker, vai lá. Amodeu, obrigado pela participação aqui com a gente. Carlos Amodeu, Lineker Beyond, canal Mário Coelho Vasco. É uma extensa coletiva, né, com o presidente Pedrinho, com a sua presença. E um assunto não foi abordado e eu queria um pouco mais de detalhes sobre esse assunto, caso você se sinta à vontade. No dia 2 de setembro, a Comissão Nacional de Clubes fez uma reunião a respeito do fair play financeiro a ser implantado no Brasil. A gente sabe que ainda é um assunto muito preliminar, mas eu queria saber o posicionamento do Vasco e o que foi abordado nessa região, por gentileza. Bom, boa tarde, prazer falar contigo e com todos os inscritos do canal. Eu acho que o mais importante é a gente dizer o seguinte: a reunião da Comissão Nacional de Clubes, que aconteceu no dia 2 de setembro, como citado por você, é uma reunião ordinária que acontece todos os meses da Comissão Nacional de Clubes e ela não estava pautada para tratar do tema fair play financeiro. Surgiu ao longo dos diferentes debates que houveram naquela reunião esse tema de fair play financeiro num contexto específico de contratações pontuais através de clubes que pertencem a um contexto de multi-club ownership de MCOs. Né? Então, assim, nós não discutimos amplamente a questão do fair play financeiro, né? Foi tratado pontualmente um outro assunto e isso tomou uma proporção diferente daquela que foi tratada pela Comissão Nacional de Clubes. Agora, de fato, é importante dizer que desde 2018 ou 2019, salvo engano, dentro da CBF já existe um planejamento e um programa de fair play financeiro em condições de ser aplicado no futebol brasileiro. E quando a gente fala em fair play financeiro, a gente entra em muitas questões que se tornam subjetivas e que levam a interpretações distorcidas, mas o fair play financeiro nada mais é do que criar uma regra que estabeleça que cada clube não pode gastar mais daquilo que ele arrecada. Né? Então isso não significa dizer criar um teto igual para todos, isso significa criar condições para que os clubes atuem de forma responsável e mantenham a sua sustentabilidade. E não criem questões de, como se diz, doping financeiro, onde se gaste muito mais daquilo que se arrecada, se forme times mais competitivos, mas depois esses mesmos clubes passam a ter uma série de problemas de ordem financeira, porque não tem sustentabilidade, uma vez que gastaram muito mais daquilo que arrecadaram. Então, o contexto do fair play financeiro, eu acho que a gente tem que tratar de forma mais simples o que é esse contexto, que é criar regras específicas para que os clubes gastem o limite de gastos que podem fazer de acordo com o patamar, o volume de receitas que eles têm. Então, basicamente é isso. Eu acho que esse não é só o posicionamento do Carlos Amodeu, mas é o posicionamento de todos aqueles que querem o desenvolvimento do futebol brasileiro. Quanto mais nós tivermos os clubes estruturados, mais nós vamos ter uma liga forte, um campeonato forte, e à medida que esse campeonato for forte, mais recursos nós vamos receber de patrocinadores, de investidores das nossas competições, nós vamos poder fazer com que o futebol brasileiro cresça como um todo e, naturalmente, todos os clubes que são protagonistas dentro do futebol brasileiro vão ter mais destaque e mais condição de robustez nos diferentes campeonatos que participam. Basicamente é isso.
Só para finalizar, a respeito de uma individualidade do Vasco que deve receber um investidor externo com um capital externo mais valorizado que o real. Muitas das vezes, né, os investidores que procuram a compra da Sociedade Anônima de Futebol vêm com valores acima por conta da valorização da moeda e a desvalorização do real nacional. Agora eu queria saber se é viável para o Vasco fair play financeiro? Assim, eu não posso opinar sobre as condições de um potencial investidor que ainda não existe concretamente falando, mas eu acho que o ponto mais importante é que o presidente Pedrinho falou na sua entrevista, que os recursos que serão aportados por um potencial investidor deverão ser utilizados prioritariamente na liquidação da dívida. Eu acho que esse é o ponto mais importante para deixar o clube forte.